Bom, no início da noite de ontem, Lula e o presidente do STF e do CNJ, Luiz Roberto Barroso, né, o ministro Bosta Nova, conversaram por telefone sobre a taxação e a citação de Trump ao Supremo. Os dois decidiram que as primeiras reações brasileiras devem ser lideradas pelo governo e não pelo STF, o que significa que as manifestações devem se concentrar no Palácio do Planalto, no Itamaraty e outros órgãos do Executivo, né? Disse o Barroso, que estava, né, esses dias em Miami. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ministros do MSTF disseram que não se impressionaram com a carta de Trump e que julgamento de Bolsonaro está mantido para o fim de agosto ou início de setembro. Aliás, de acordo com a Folha, integrantes do Supremo acreditam que Trump está criando as condições para que Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Começo com o nosso convidado de hoje, Wellington. O que você acha? Olha, eu quero dizer uma coisa aqui antes da gente começar a discutir, tá? Essa discussão não é uma discussão que comemora aumento de impostos, não. Longe disso. Ninguém aqui comemora aumento de imposto nenhum. Mas esses impostos, o que se quer dizer aqui, eles são uma sanção ao Brasil, não como disse o Jornal Nacional ontem, uma sanção tributária porque Trump está favorecendo parceiros ideológicos, mas porque o Brasil é que se alinhou aos inimigos do Ocidente e isso basta. O americano sabe ler, se o brasileiro não sabe, se o William Bonner não sabe, problema dele. Porque o que está escrito na lei não tem sido praticado no Brasil, tá certo? Exatamente. E o Trump deixou muito claro que a motivação, né, tem aqui a questão tarifária, óbvio, mas é muito claro que os Estados Unidos nunca gostou de se aliar a ditaduras. Não é da tradição americana se aliar a ditaduras. E o Brasil tem se comportado como uma ditadura através do seu judiciário. E o Trump deixou isso muito claro na sua carta. Vocês estão se comportando como ditaduras, nós não nos aliamos a ditaduras, não fazemos comércio com ditaduras, então a partir de agora tomaremos aqui medidas, como sempre tomou, né? O Brasil, inclusive, tomou a maior tarifa. Eu estava vendo uma tabela, o Brasil agora é o maior tarifado em termos percentuais, né? Ao lado de outras ditaduras. Então, mais uma vez, é o Brasil ladeando países antidemocráticos. Então, é muito evidente que isso foi uma sanção. Me chamou a atenção que o Trump fez alusão a centenas, que o STF emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Eu atuei em ações dessas, onde essas decisões foram tomadas. Foi no caso da Bárbara, que é do canal Te Atualizei, e também da professora Paula Marisa. Foram as duas primeiras civis a terem as redes reativadas, que não eram parlamentares, depois daquele blackout que o Supremo Tribunal determinou, o Supremo Federal Tribunal determinou após uma petição do PT. Foram as duas primeiras civis. E uma curiosidade, eu atirei no escuro, professor da Luz, atirei no escuro. Como eu não tive acesso à decisão que determinou a suspensão das redes, e até hoje eu não tive, a minha petição foi dirigida nesse sentido. Embora não se saiba o teor, fato é que os fatos que deram ensejo a ela já se esvaíram. Não há mais sentido em manter essa suspensão. E o Alexandre de Moraes foi lá e tá bom, eu reativo. Mas não estava nos autos essa decisão. Então isso aqui é muito grave. O Trump, o que ele fala aqui é verdade. Foram ordens secretas, porque até hoje eu não tive acesso. Olha que loucura, tá? Então tem muito claro aqui a sanção. Embora a gente não celebre aqui o aumento de imposto, todos nós pagamos o preço por aqueles que elegeram mal. Pagamos o preço econômico agora, porque o Brasil está indo à bancarrota. Pagamos o preço da corrupção, porque ela está se alastrando. E isso é parte desse preço que a gente vai pagar também.
né? Então pagamos o preço daqueles que elegeram mal, lamentavelmente, né? É uma democracia, né? Numa democracia, quando os burros elegem, todos nós pagamos a conta. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu estava relendo algumas coisas. Essa de Queiroz, para quem não sabe, Essa de Queiroz foi um escritor e diplomata português. Para quem fez vestibular na vida, leu Essa de Queiroz alguma vez na vida, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha um jornal chamado Distrito de Évora. E ele fazia ataques ao sistema tributário português, que vivia naquele momento uma fase de muita criatividade para criar modas tributárias. E uma das coisas que ele fala nos primeiros textos, em 1867, ele tinha 21 anos de idade, ele fala: dizem que o imposto é o melhor investimento que um cidadão pode fazer. Porque ele paga o imposto para que o Estado asfalte a rua, providencie energia elétrica, policie, lhe dê segurança, lhe dê cura às doenças, mantenha hospitais, mantenha escolas, e ele, despreocupado com todas essas coisas que eram novidade naquela época, possa desenvolver os seus projetos de forma tranquila. Então, se o cidadão paga um imposto e o Estado lhe retribui através desses serviços, o imposto é legítimo. Caso contrário, existiria uma certa ditadura tributária. E quando a gente lê uma coisa dessa, eu fico pensando, até na segunda-feira nós comentamos aquela peça publicitária do PT, SCAF, em que ele põe um burrinho, um animal, um burro, representando as pessoas que são contra o aumento desses impostos, taxas, tributos pelo PT. Então o burrinho fica falando, eu não gosto de tributo, eu não gosto de tributar, não pode tributar os ricos, como se não, passando a mensagem subliminar de que imposto é bom. Aí 2 dias depois vem a carta do Trump, aí o imposto vira uma tragédia. O que a gente tira disso, SCAF? O imposto é assim, dinheiro é pouco, o meu imposto primeiro. Imposto bom é imposto para que eu vou administrar. E o Lula administrando, a gente sabe a tragédia que é. Por quê? Um imposto que vai ser arrecadado pelos Estados Unidos. Não é um imposto que vai ser arrecadado pelo Brasil. O imposto arrecadado pelos Estados Unidos é um imposto que vai ser revertido na qualidade de vida do povo norte-americano. Agora, e o imposto arrecadado no Brasil? É revertido em favor de quem? Porque do povo brasileiro não é. Aí eu pergunto, qual é a diferença da sobretaxa do Trump para esse monte de criação tributária do Lula? Não tem. E eu digo mais ainda, se a gente parar para pensar que essa tributação é sancionatória, porque o Brasil está se aliando a inimigos, declarados inimigos do Ocidente, e porque, é claro, o Brasil está claramente violando o Estado Democrático de Direito, não temos do Estado Democrático de Direito, até na Globo News ontem falaram, acho que foi o Merval Pereira, falou, a gente até concorda com essa questão de sanção tributária para ditaduras, mas o que a gente é uma ditadura, cara? E eu digo ainda que é até melhor pagar o imposto para o Trump, porque é um imposto condicionado. Se a gente voltar a respeitar o texto da Constituição brasileira, é um imposto que acaba. Não? Com certeza. Olha, eu li ontem a carta em inglês e é traduzida, obviamente, porque a gente não sabe todas as palavras. Mas veja só qual é o intuito principal do que o presidente Trump fez ontem. Vamos ler aqui. Tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos está corrigindo isso com todo o planeta. O Canadá dava $1 bilhão de prejuízo diário para os Estados Unidos. E o presidente Trump, na sua eleição, disse que ia corrigir isso. Ele só está fazendo o que ele falou que ia fazer. O povo americano legitimou ele, como presidente eleito, a fazer o que ele está fazendo. Agora, a carta foi só estritamente comercial? Não, não foi. Foi aquela carta que opina
como pessoa, como cidadão americano, como líder da maior potência do mundo, que ele entende que as coisas não estão ocorrendo de uma maneira correta no Brasil. Ele entende que está havendo uma politização do judiciário extrema. E isso, ele pode opinar, ele não está interferindo em absolutamente nada aqui. Da mesma forma como quando o presidente Lula diz que Israel está cometendo genocídio, porque bombardeia X e Y. Da mesma forma, quando o presidente Lula pede a liberdade da Cristina Kirchner, ele está desrespeitando o judiciário da Argentina? Fica essa pergunta. Então, é a opinião de cada um. Se nós temos um presidente aqui que pode falar o que quiser, por que os presidentes do outro lado do mundo não podem falar o que eles querem? Trump está interferindo no procedimento do judiciário? Não, ele só está dizendo que ele entende, pelo conhecimento dele, eu acho que ele conhece alguma coisa no mundo, que esse procedimento é injusto, que está havendo uma perseguição política. E por isso o processo parou? Por isso o julgamento não vai existir? Então é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser frio nessas horas e dizer o seguinte: o que você quer? Você quer retaliar a maior potência do mundo ou você quer dialogar? O que você quer para o povo brasileiro, presidente Lula? O senhor quer bater de frente? Vai ficar pior. É dar murro em ponta de faca. Então eu sugiro que o senhor dialogue, porque existe uma tarifa imposta e que o agronegócio brasileiro, que sustenta o seu governo, não merece isso. Exatamente. E digo mais, ele fica falando de soberania, o Scaff lembrou muito bem. Ele estava há poucos dias com a plaquinha de Cristina Livre. E a plaquinha de Cristina Livre é dizer que o Supremo da Argentina está fazendo perseguição política. A interferência, a tutela de um país no outro. Vale lembrar ao filho de Gepeto, que é o Lula, que na eleição última, em que a Kirchner tinha o candidato dela e o Milei concorreu, o Brasil pôs dinheiro e mandou o marqueteiro para influenciar e atrapalhar a candidatura do Milei. Mas a Cristina era tão ruim, o candidato dela era tão ruim, que nem com o dinheiro brasileiro a esquerda na Argentina conseguiu vencer. Olha aí, Cristina Livre. Eu sei que ele gosta de Cuba Livre, agora a Cristina é uma novidade. Mas você veja aí, ele está interferindo. Todo mundo sabe que os Kirchner são corruptos. Vai para a República de Santa Fé, ele que viaja tanto, vai lá dar uma olhadinha. Vai lá dar uma olhadinha. É gente que é igual ao Lula. A família não tinha nada e depois de uma presidência tem tudo. O filho é Ronaldinho do negócio. O outro dá uns tapas na mulher e não acontece nada. Vale lembrar também o apoio do Brasil à Venezuela. E o Maduro, o que ele fez? O que o Maduro fez quando começou o bate-boca da legitimidade? Falou que a eleição do Brasil é muito pior. Falou que o sistema eleitoral do Brasil é muito pior que o da Venezuela. E ninguém deu um pio. Ninguém deu pio. Nada, zero. Rien de rien. Vale lembrar que o Brasil deixou de vender tanques ambulância para a Ucrânia. Tanque ambulância. Porque é alinhado com a Rússia. Vale lembrar que o Brasil, depois de uma licitação feita corretamente, não comprou os veículos militares de Israel. E mais, sem poder para tanto, o Lula mandou nunca mais comprar nada de Israel. O Lula já chamou o Trump de Hitler, de nazista, o Netanyahu de Hitler, de nazista, já falou do genocídio que Israel faz. Enfim, quem se intromete é ele.